E neste vídeo introduziremos os parâmetros estatísticos. Outros parâmetros que são os parâmetros estatísticos de medidas de dispersão. As medidas de dispersão medem como estão separados ou tão dispersos estão distribuídos os dados de uma variável estatística. Obviamente, as duas variáveis estatísticas que estão aqui no quadro. Bem, são variáveis estatísticas distintas, que sem dúvida as médias de ambas são iguais. Tem média igual a 3. Veja que as médias, as medianas e as modas são iguais e todas iguais a 3. Obviamente, como podemos observar, a variável estatística da parte direita, os dados se concentram mais no 3. E os dados variam de 1 a 5. E os valores centrais são os mesmos para gráficos distintos. Então, é necessário dar outros parâmetros, que são as medidas de dispersão, que nos permitirá observar como tão dispersos estão os dados. Os parâmetros de dispersão que vamos introduzir serão o desvio médio, a variância, o desvio padrão e, finalmente, o coeficiente de dispersão. Para o exemplo que acabamos de apresentar, as duas variáveis estatísticas, obviamente os parâmetros de dispersão serão maiores na variável da esquerda do que na da direita. Bom, podemos ir adiante? Nós vamos introduzir o desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de dispersão de uma variável estatística. Nós vamos fazer, nesse caso, para a variável estatística de dados simples. Na tabela temos variáveis estatísticas de dados simples. Vamos supor que x sejam os dados e que essa variável estatística tenha n dados. E esses dados sejam x1, x2, xn, minúsculos, dados distintos. E cada um dos dados tem uma frequência absoluta correspondente, ou seja, x1 com frequência f1, x2 com frequência f2, xn com frequência fn. E então, calculando em primeiro lugar o desvio padrão de x, dm de x, que denotaremos pela divisão por n do somatório do valor absoluto da diferença de cada um dos dados pela média. E esse valor multiplicado pela sua frequência relativa. E isso nós dividimos pelo número de dados. Isso, claro, estamos medindo, como vemos, as distâncias de cada um dos dados ao ponto médio. Já estamos medindo como separados estão os dados em relação à média. Então, essa é uma medida de dispersão. E outra medida de dispersão, que é a variância, Vx, que podemos denotar também como sigma ao quadrado. Essa é igual à divisão por n do somatório da diferença de cada um desses dados pela média elevada ao quadrado. E esse valor multiplicado pela frequência, fazemos a soma desses resultados. Então,
Esse resultado dividido por n é uma medida de dispersão que mede quanto separados estão os dados em relação à média. Bom, aqui está entendido que a variância é a medida de dispersão, mas essa expressão não é muito prática na hora de calcular a variância. Então, podemos usar essa outra denotação, a soma do quadrado de cada um dos dados por FI dividido por n, menos a média ao quadrado. Essa é uma outra expressão para calcular a variância. E uma vez calculada a variância, vamos calcular o desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância, que denotaremos aqui por sigma. Sigma é a variância. E, finalmente, outro parâmetro de dispersão é o coeficiente de dispersão. O coeficiente de dispersão é o desvio padrão dividido pela média. E, como dissemos aqui, é o desvio médio. Isso aqui seria a variância. Isso aqui é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E esse é o coeficiente de dispersão. E como calcular esse valor? Indicamos a princípio, quando observamos as tabelas, podemos ordenar os valores. E para isso, utilizaremos as seguintes tabelas. Bem, na tabela, como sempre, colocamos na coluna esquerda os dados. Numa segunda coluna, as frequências absolutas dos dados. Como a frequência absoluta acumulada não nos servirá, vamos colocar aqui o produto de cada um dos dados pela sua frequência absoluta. Isso nos permite calcular a média. Na primeira coluna, não somamos os dados. Na segunda coluna, somamos as frequências absolutas, que temos n. E somamos os resultados de FI e XI, porque a divisão desse resultado por n, teremos a média. E outra coluna, calculamos o valor absoluto da diferença de cada dado e a média que acabamos de calcular. Mas a soma desses resultados não calculamos. E agora, nós colocamos outra coluna e calculamos os valores da coluna anterior multiplicado pela frequência absoluta. Ao final, calculamos a soma desses valores, que ao dividir por n, temos o desvio padrão. Agora, para calcular a variância e o desvio padrão, vamos acrescentar outra coluna. E vamos calcular xi ao quadrado vezes fi. Observamos que xi já está na primeira coluna e fi na segunda coluna. Então, faremos os cálculos
e ao final somamos os resultados. O somatório dessa coluna dividido por n menos a média ao quadrado. Com isso, faremos a variância. Sigma ao quadrado. E a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, de sigma. Ao final, calculando o desvio padrão dividido por n, temos o coeficiente de dispersão, ou seja, sigma dividido por n. Portanto, precisamos ser cuidadosos para não cometer equívocos. Vamos ver o exemplo. Vamos fazer agora o exemplo das notas dos alunos de uma classe nos exames de matemática. E são as notas de matemática dos 20 alunos de uma classe. Temos aqui a tabela com as colunas XI, FI. Vamos acrescentar a coluna XI, FI. Mas antes, somando a coluna anterior, temos 20. E completando a coluna. E calculando o produto das duas colunas, XI, FI. 0 por 1, 0. Dá 1, 4, 0, 12, 15, 24, 7, 16, 18, 10 e 10. Somando essa coluna, temos 107. Então, a média é esse somatório XI, FI dividido por n. Fazemos 107 dividido por 20, que temos resultado 5,35. Isso é a média das notas de matemática dos alunos. Agora, nós vamos calcular, na próxima coluna, o valor absoluto de XI menos X médio, que é a distância de cada um dos dados e a média. 0 menos 5,5 é 5,35. 1 menos 5,35 é 4,35. Valor absoluto de 2 menos 5,35 é 3,35. E assim sucessivamente. 3 menos 5,35 é 2,35. 4 menos 5,35 é 1,35. 5 menos 5,35 é 0,35. 6 menos 5,35, 0,65. É 1,65. 2,65. 3,65. 4,65. Agora, não calculamos a soma. E na próxima coluna, temos o valor absoluto XI menos X médio, multiplicado por FI, que é cada um dos valores da coluna anterior vezes sua frequência absoluta. 1 vezes 5,35, 5,35. 1 vezes 4,35, 4,35. Agora, 2 vezes 3,35 é 6,70.
0 vezes 2,35, 0. 3 por 1,35. É 0,45. Agora, 3 vezes 0,35. 0,5. 4 vezes 0,65, que dá 2,6. 1 vezes 1,65, 1,65. 2 por 2,65, 5,3. 2 vezes 3,65, 7,3. E 1 por 1,65 é 4,65. E agora o que faremos aqui é a soma de todos esses valores, que dá 43. Então, agora, fazendo o desvio médio, que será o somatório do valor absoluto de xi menos x médio, vezes fi dividido pelo número de dados n, do 43, que dividido por 20 dá 2,15. Isso seria a dispersão, ou seja, o desvio médio, que seria um parâmetro de dispersão. E agora vamos para a variância, que é o somatório de xi ao quadrado vezes fi dividido por n menos a média ao quadrado. Agora, escrevendo na próxima coluna, xi ao quadrado vezes fi, que é o produto da primeira coluna pela terceira. Então, fazendo 0 por 0 é 0, 1 por 1 é 1, 2 por 4, 8, 3 por 0, 0, 4 por 12, 48, 5 por 15, 75, 6 por 24, que dá 144, 7 por 7, 49, 8 por 16, 128, 9 por 18, 162 e 10 por 10, que dá 100. Feito isso, e somando essa coluna, temos resultado 715. Então, para calcular a variância, substituímos aqui os valores. 715 dividido pelo número de dados n, menos a média, 5,35 ao quadrado. E o resultado disso dá 7,1275. Agora, calculamos o desvio padrão, sigma. Que é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 7,1275, que dá 2,67, arredondando, 2,67. Agora, o coeficiente de variação que permite comparar duas variáveis estatísticas diferentes. Que seria o desvio dividido pela média 2,65 dividido por 5,35, que dá
0,99, praticamente 0,5. Paramos aqui e vimos como calcular os diversos parâmetros de dispersão, que servem para tabelas de dados simples e, como dissemos antes, servem também para dados agrupados em intervalos de classe, onde usamos as marcas de classe. E a partir daí, como se comporta a marca de classe, como vimos aqui e veremos no próximo vídeo.